Em comemoração ao Dia da Pátria, o embaixador Rubens Barbosa apresentará a palestra O Ministério das Relações Exteriores e a Marinha nos 200 anos de independência do Brasil. O currículo simplificado do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. O presidente do Clube Naval fará a abertura da sessão solene. Inicialmente, eu gostaria de registrar e agradecer a presença do Almirante Caram, o Almirante Mauro César, ex-ministro da Marinha, o Almirante Moura Neto, ex-comandante da Marinha, o Almirante Melo, diretor-geral do pessoal da Marinha, o Almirante Alexandre, que é o presidente do Conselho Diretor do Clube Naval, o Almirante Liseu, que é o primeiro vice-presidente do Clube Naval, o Almirante Veiga Cabral, ex-presidente do Clube Naval. Presença também do comandante João Batista, meu ex-comandante do Corpo de Aspirantes da Escola Naval, e da embaixadora Márcia Amaro, que é chefe do escritório de representação do Ministério de Relações Exteriores no Rio de Janeiro e filha de oficial de marinha. A senhora não escapa disso. E eu queria especialmente agradecer a gentileza e a disponibilidade do embaixador Rubens Barbosa de vir fazer essa apresentação para o Clube Naval. Eu tenho acompanhado, acho que nós todos, a sua vida pública e, além disso, a sua vida agora acadêmica e empresarial, e que tem muito contribuído para o nosso país. Eu tenho assistido às palestras do senhor e os seus debates na internet, de maneira virtual. Isso tem acrescentado um debate profissional, ponderado, inteligente, uma análise muito enfocada na nossa realidade de hoje e que tem contribuído muito para o entendimento do que está acontecendo no nosso país. Eu quero deixar claro que o Clube Naval se sente muito honrado com a sua presença e a sua participação nessa cerimônia, que significa muito para o clube, e a sua presença aqui é muito importante. Então, passo a palavra ao senhor para fazer a sua locução, por favor. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da presidência do Clube Naval para fazer essa apresentação aqui, especialmente nesse momento véspera da nossa independência. E queria agradecer a presença de todos, inclusive alguns que eu conheci ao longo da minha carreira, e me deu muito prazer de revê-los aqui nessa oportunidade. Bom, foi-me pedido para fazer uma apresentação sobre a colaboração entre o Itamaraty e a Marinha nesses 200 anos, desde a nossa independência. E eu queria ressaltar aqui a importância da política externa da Marinha para o Brasil independente, tanto no âmbito da defesa quanto na projeção externa. Tanto a Marinha do Brasil quanto a instituição da política externa nasceram praticamente juntos, né? O Itamaraty, que na época não se chamava Itamaraty ainda, mas a política externa, a Secretaria de Negócios Estrangeiros, nasceu um pouco antes da independência. O José Bonifácio retirou a Secretaria de Negócios Estrangeiros da Secretaria da Guerra. E a Marinha já existia antes da independência, né? Era a Marinha Portuguesa, que virou a Marinha do Brasil em 1822, com o Visconde de Cabo Frio, que hoje até dá o nome de uma instituição no nosso Itamaraty, e com o Lord Cochrane, né? Como um dos primeiros, né? Que o Visconde de Cabo Frio como ministro, o Lord Cochrane como o primeiro almirante, né? da esquadra. E na Secretaria de Negócios Estrangeiros, o José Bonifácio. São pessoas que marcaram, né, a presença na vida pública brasileira. Eu vou aqui
ressaltar, evidentemente não daria para ressaltar tudo, mas eu vou mencionar alguns aspectos da ação diplomática e da ação da Marinha ao longo da nossa história a partir da independência. A Marinha, com uma atuação aparente, e a política externa, e muitas vezes a negociação sigilosa, né? A historiografia brasileira, inclusive, é silenciosa quanto ao papel da política externa na construção do Brasil. Eu acho que poucos países tiveram uma influência tão grande da política externa na sua construção. Eu gosto de dizer que a política externa brasileira começou muito antes da independência. Basta lembrar a conformação territorial brasileira no Tratado de Tordesilhas e depois com o Tratado de Madrid em 1750 com Alexandre de Gusmão. Então, é importante ressaltar alguns exemplos, né, em que a política externa e a Marinha, operações da Marinha, né, se cruzaram. E eu vou dividir essa apresentação em duas partes. A primeira é na época do Império e depois na época da República. Como eu disse, vou ressaltar os principais episódios, que há muita coisa que podia ser dito, mas eu vou limitar alguns aspectos. Em primeiro lugar, com a independência, a ação da Marinha e a ação do Itamaraty foram muito importantes para a consolidação do poder central no Brasil. Quer dizer, no caso da política externa, pela influência do José Bonifácio junto a Dom Pedro I e os objetivos políticos que eles traçaram, né? Não só a negociação em relação à independência, os tratados de independência, como também a integridade territorial. E essas duas são características que começaram a ocorrer no momento da independência. E a Marinha teve um papel muito importante na consolidação do Estado imperial. Quer dizer, no caso da Marinha, com o Visconde de Cabo Frio, com o Cochrane e o almirante Grenfell, no Corpo de Fuzileiros Navais, começa com as guerras, né? Aqui no Brasil, a gente é ensinado que a independência do Brasil foi uma questão tranquila, uma questão de família, não teve muito problema, quando na realidade a independência do Brasil foi resultado de uma luta grande, não só da população, como da intelectualidade daquela época, e a Marinha teve um papel muito importante, porque em todas as revoltas, desde o Grão-Pará, passando pela Genipapo no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, na Pernambuco e culminante na Bahia, a Marinha teve um papel muito importante, porque em todas essas revoltas, o fator decisivo para terminar com a revolta era a presença da Marinha, porque naquela época, 1822, não havia transporte, não havia como chegar nesses locais, e era pela Marinha que o governo central conseguiu dominar essas reformas. Isso foi muito importante, né? Então, inclusive porque quando a gente estuda mais detalhadamente o que aconteceu naquele momento, essas revoltas foram estimuladas pelas cortes de Portugal.
Quer dizer, a independência do Brasil não foi aceita por Portugal e pelas cortes, né, que tinha feito a revolta lá do Porto, chamaram de volta o Dom João VI, e essas revoltas eram parte de um processo, inclusive, de divisão do país. Pouca gente se dá conta disso, da importância que a Marinha teve nesse particular, porque o desdobramento do que ia acontecer com essas revoltas era segundo as cortes de Portugal, era separar o norte, que era ligado a Portugal, né, o norte desde o Grão-Pará até Pernambuco, até a Bahia. A ligação não era com o sul, era com a Europa, né? E os estados que reconheceram, as províncias, né, que reconheceram a independência, vinha de Minas, São Paulo, Rio para o sul. E mesmo assim, aqui no Rio de Janeiro, eu vou mencionar mais adiante, teve um problema sério também com mercenários aqui que contestaram a independência de Portugal. E nesse primeiro momento, teve um episódio interessante que eu menciono por um pequeno detalhe da história brasileira, que ocorreu aqui no Brasil, dentro desse contexto das lutas da independência. Aqui no Rio de Janeiro, houve um momento, até 1826, em que havia contestação da independência do Brasil. E havia mercenários alemães e irlandeses que estavam defendendo, eram pagos por Portugal para contrapor o poderio do governo central do Dom Pedro I. E há um episódio interessante que é relatado em livro, e há uma prova disso. Houve um acordo entre as Províncias Unidas da Argentina, presidida pelo Dorrego, com esses mercenários aqui, em que, por um tratado assinado entre as Províncias Unidas e os revoltosos aqui do Rio de Janeiro, para sequestrar o Dom Pedro I. Imaginem o que teria acontecido se tivesse havido êxito nesse sequestro do Dom Pedro I, né? Teria mudado a história do Brasil. Então, esse fato é muito, muito importante, né, dessas guerras e o papel que a Marinha desempenhou. A Marinha também, em 1817, quando o Brasil resolveu ocupar a banda oriental, né, a província cisplatina, a Marinha bloqueou Montevidéu. Teve uma ação importante militar nessa. E depois, também, na Batalha de Taquarembó, em 1820, ainda no tempo na direção de Portugal, né, por determinação de Portugal, a Marinha teve uma participação importante, porque, como os senhores sabem, em 1821, Portugal incorporou a província cisplatina dentro do Reino do Brasil na época, né? E a luta com Portugal só terminou em 24, depois da independência, lá no Uruguai. E a Argentina anulou um entendimento que tinha havido, e depois houve uma guerra com a Argentina de 1825 a 1828, por causa da província cisplatina, e a Marinha bloqueou o estuário do Prata, né? Então, nesse começo, no fim do reinado com Portugal, Brasil, Algarve, e no começo da independência, a Marinha teve uma participação muito forte na consolidação da posição brasileira. Sem falar na Guerra do Paraguai, depois, né, com tudo as batalhas fluviais, com tudo que nós sabemos, não vou repetir aqui, toda a história
de bravura, de importante que a Marinha desempenhou nessa guerra. E assim, enquanto isso acontecia no lado da Marinha, do lado da Secretaria de Negócios Estrangeiros, né, nós tivemos eventos muito importantes que não se reconhece, né, pela historiografia brasileira. Os senhores sabem que a independência do Brasil, o tratado que firmou a independência do Brasil, só foi assinado 3 anos depois, em 1825. Havia, como eu disse, uma oposição das cortes à independência do Brasil. E o Dom João, que estava meio encurralado lá pelas cortes, colocou uma série de condicionantes para a independência. Eu vou citar 2 só aqui, pelo pitoresco da coisa. Primeiro, ele aceitava a independência do Brasil, mas o título aqui no Brasil não podia ser rei do Brasil, né, no Império, né? Por isso que o Dom Pedro ficou como imperador, porque o rei continuava a ser um só, o Dom João VI. E segundo, Portugal transferiu para o Brasil um empréstimo de 3 milhões de libras que tinha assumido com o Banco Rothschild, lá de Londres. E o Brasil assumiu isso. Então, mas essa negociação, por causa da oposição das cortes lá de Lisboa, demorou 3 anos. E foi intermediada pelo governo britânico. Então, você tinha essa negociação em Londres, né? O Marquês de Barbacena foi designado por Dom Pedro I para ser o negociador brasileiro, e o Canning, que era o Foreign Secretary da Inglaterra, foi quem intermediou toda a negociação. Muita dela se desenrolou em Londres. Até que, em agosto de 1825, foi feito o tratado que reconhecia a independência do Brasil, e, em seguida, a Inglaterra e os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. Os Estados Unidos não foi o primeiro país a reconhecer a independência. O primeiro país que reconheceu a independência do Brasil foi a Argentina, por as razões dessas da guerra lá na província Cisplatina. Eles achavam que reconhecendo a independência ia terminar mais rapidamente a guerra. Então, essa foi a primeira grande ação da diplomacia brasileira, a negociação do tratado que manteve a integridade territorial do Brasil, que poderia ficar ameaçado se não houvesse uma negociação bem sucedida. E tem 2 outras, nesse período imperial, 2 outras ações da diplomacia brasileira que foram muito importantes e que também a historiografia aqui no Brasil não reconhece, né? A primeira é toda a negociação com a Inglaterra. O principal problema da política externa brasileira na primeira metade, né, do século, na primeira metade não, nem durante todo o Império, foi a questão da escravatura. Quer dizer, os senhores imaginam a pressão da maior potência imperial, né, Inglaterra, contra a escravidão, depois contra o tráfico de escravos, e a diplomacia brasileira conseguiu negociar a ausência de retaliações, né? Porque poderia ter havido punições para o Brasil pela manutenção da escravidão aqui no Brasil e do tráfico de escravos, né? Então, nesse período em que a Marinha teve um papel muito importante nos primeiros anos do Império, a diplomacia ajudou a consolidar a independência, ajudou a começar a negociar os limites do Brasil, né, que já desde 1750, nesse período é que começou a negociação, que foi concluída depois com o Barão do Rio Branco. E então
essas negociações foram complementadas também por negociações diplomáticas de acordos comerciais e acordos financeiros ao longo de todo o Império. A dívida, por exemplo, essa que eu mencionei, de 3 milhões de libras com o banco inglês, ela só foi paga finalmente no final do século, foi 1870, 1880, que a gente conseguiu, houve rescalonamentos da dívida negociada pela Secretaria de Negócios Estrangeiros. A negociação dos acordos de fronteira, os senhores imaginam como isso deve ter sido difícil naquela época, em vista da questão de cisplatina, que o Brasil, aí sim, foi uma ocupação, né? Isso, se fosse transferido para o tempo moderno, isso teria dado uma guerra muito grande, porque foi uma ação de expansão territorial brasileira no atual Uruguai, né? Havia, historicamente, a rivalidade da Espanha com Portugal, não é? A colônia do Sacramento, que foi criada em frente de Buenos Aires. Enfim, havia razões históricas para justificar o interesse do Dom João VI em ampliar o território pelo Uruguai. E a rivalidade com a Argentina, a gente ocupar aquele espaço em frente da Argentina espanhola, né? Então, isso foi muito importante. E, os senhores imaginam, eu estava dizendo, né, o clima em que começou a negociação final das fronteiras do Brasil. Elas só foram concluídas depois, mas se começou a negociar. Havia um clima de desconfiança em relação ao Brasil, não só por ser uma monarquia, ao contrário de todos os outros países que saíam da colonização espanhola, que eram repúblicas, né? A monarquia foi única aqui na região. Havia uma desconfiança inicial disso, por causa da influência europeia aqui, a ideia da possibilidade do Brasil se expandir por outros países, por causa da província cisplatina, da experiência da província cisplatina. Então, o ambiente era de grande desconfiança, e isso foi feito com grande competência, né, pelos negociadores da política externa. A política da Bacia do Prata, que até hoje continua, né? Nós temos até agora, recentemente, a semana retrasada, foi apreendido um barco na hidrovia Paraná-Paraguai. Quer dizer, até hoje continua de várias maneiras essas questiúnculas, né, entre os países da região. Mas a política da Bacia do Prata, ela é muito sólida nesse começo da diplomacia brasileira. Quer dizer, teve toda essa negociação depois da ocupação da Banda Oriental, a questão da guerra com a Argentina, depois com o Visconde do Rio Branco, já de 1840 para frente, com o Visconde do Rio Branco, que era pai do Barão do Rio Branco. A ideia da política externa brasileira naquela época era atuar no sentido de impedir a hegemonia argentina e manter a integridade e a soberania do Paraguai e do Uruguai depois independente. É muito interessante essa ação da diplomacia brasileira. No caso do Paraguai, com a guerra, a Argentina queria ocupar, depois da Tríplice Aliança, que o Paraguai perdeu, a Argentina queria ocupar uma parte, o Chaco, uma parte do território do Paraguai. E o Brasil foi quem impediu isso, né? Então, essa negociação, os senhores imaginem, naquele momento, fazer uma aliança militar, né, com 3 países, né? Devia ter sido uma situação muito difícil, né? Por volta de 1865. E depois, com o Paraguai, como eu falei, levou anos, só em 1873 que houve, por pressão do Brasil, houve esse acordo entre o Paraguai
e a Argentina. Há um outro episódio interessante desse momento, em que a diplomacia também teve que atuar fortemente, que foi a Guerra da Secessão Americana. Quer dizer, essa Guerra da Secessão teve vários episódios em que a diplomacia brasileira teve de entrar. Quer dizer, o Dom Pedro declarou que o Império ficaria neutro na Guerra da Secessão. Mas o Dom Pedro autorizou, e por isso entra a Marinha de novo, autorizou a vinda aos portos brasileiros de navios sulistas. Isso deu problemas, os Estados Unidos quase romperam relação com o Brasil por causa disso. E tem um fato histórico também, até teve uma tese recente lá no Instituto Rio Branco que lembra esse episódio. Em 1863, houve um problema sério relacionado com a Guerra de Secessão entre a Inglaterra e os Estados Unidos, que quase chegaram à guerra novamente, porque um navio americano do sul, chamado Alabama, ele foi apreendido e depois foi afundado. E os Estados Unidos pediram indenização para a Inglaterra. E, por incrível que pareça, o Brasil foi convidado para participar de um juízo arbitral. E o Dom Pedro designou se eu não me engano, o Marquês de Itajubá, para ser o árbitro brasileiro. E a gente pode se perguntar, né, como é que o Brasil, que tinha escravidão nessa época, né, aí é o trabalho da diplomacia também, né, que tinha escravidão aqui, como é que a Inglaterra vai recorrer ao Brasil como um dos 3 árbitros nessa questão? E aí é uma coisa muito curiosa. O Dom Pedro II, ele talvez tenha dado origem ao que hoje a gente chama de diplomacia presidencial. Na época era diplomacia imperial, né? Mas ele fez viagens ao exterior, muitas viagens, inclusive foi aos Estados Unidos, passou meses lá, e foi à Inglaterra, ficou meses lá na Inglaterra também. E essa ação dele com culto, homem, enfim, aberto, foi muito apreciada e a Inglaterra convidou o Dom Pedro para ser um dos árbitros para resolver essa questão do navio Alabama. Então, esses episódios, alguns desses episódios, esses poucos episódios que eu mencionei, mostram a ação da Marinha e da Aeronáutica desde a independência, durante todo o período imperial até a República. Na República, nós tivemos o começo do envolvimento das Forças Armadas, né, na política brasileira. Quer dizer, como os senhores sabem, em 1989, houve um golpe contra o imperador. E o Marechal Deodoro assumiu a presidência e 2, 3 anos depois houve também um outro golpe do Floriano Peixoto contra o Marechal Deodoro. E aí, de novo, a Marinha e o Itamaraty tiveram um envolvimento muito grande. Porque os senhores sabem que em 1893 houve a conhecida Revolta da Armada, né? Que no fundo era uma guerra civil, não era uma guerra da Marinha contra o governo constituído. E a Marinha, através do Custódio de Mello, Cezedelo Correia, ela conseguiu obter apoio estrangeiro. Quer dizer, houve uma intervenção militar americana nas nossas costas, apoiando
a revolta da Marinha contra o poder central. E o Itamaraty entrou nisso porque o Itamaraty, dentro do governo, fez gestões em Washington protestando contra a interferência externa nos assuntos internos do Brasil, pela presença militar armada dos americanos aqui no Brasil. E aí houve um episódio curioso, né? Quando se estuda os detalhes da coisa, apareceram coisas. O Custódio de Mello conseguiu recuperar um navio que era o principal navio da frota, o Aquidauã, que era o principal navio da frota brasileira. E conseguiu controlar o navio e, se rebelando contra o poder central, atirou contra o Itamaraty, que não era o Itamaraty, não era o poder central, era a sede do governo central. O Itamaraty não estava no prédio, mas o tiro acabou acertando na Candelária, não acertou no Itamaraty. Então, é um episódio curioso aí desse momento durante a revolta da Armada que foi superado. Mas o Itamaraty agiu no exterior, junto a Washington, para protestar. Um outro episódio que nós tivemos, que envolveu também a Marinha e o Itamaraty, foi o episódio da Ilha Trindade, em 1895. Como os senhores sabem, o Reino Unido ocupou a ilha, e aí houve muitas negociações, e por ação do Itamaraty, aliás, os senhores sabem que essas ilhas aqui no Atlântico estão todas na posse dos ingleses. As duas únicas ilhas que não estão na posse estão com o Brasil por causa da negociação diplomática, a ilha de Fernando de Noronha e a ilha da Trindade. Isso se deve ao trabalho do Itamaraty. E, inclusive, por causa dessas ilhas, eu vou mencionar mais adiante, por causa dessas ilhas hoje, a extensão do mar territorial brasileiro aumentou. E isso é um trabalho diplomático que foi feito contra a ocupação do Reino Unido, né? Nessa época também, houve muita, no segundo reinado, né, houve muita negociação para manter, no final depois da Guerra do Paraguai, aí a relação entre a Marinha e o Itamaraty, já era o Itamaraty, aumentou muito. E, como os senhores sabem, depois da Guerra do Paraguai, até a Guerra do Paraguai, a Marinha brasileira era uma das mais potentes do mundo. Era uma marinha poderosa, com um número enorme. Tem um livro aí que dá o número de navios, o diabo. E foram encomendados encouraçados. Era uma coisa realmente... Mas depois disso... e depois da revolta da Armada, inclusive, por questões políticas internas, né, houve uma falta de recursos e a Marinha perdeu toda a importância que tinha, e o número de navios diminuiu, enfim, houve uma crise grande. E o Barão do Rio Branco, como chanceler, foi quem atuou junto a Prudente de Moraes, o Afonso Pena, para fornecer recursos para a Marinha, porque ele achava que ele estava na negociação dos limites de fronteira, e ele achava que o soft power não adiantava só, tinha que ter o hard power também. E houve inclusive, várias correspondências entre o ministro da Marinha e o Rio Branco, em que o Rio Branco insistia muito no aumento da capacidade da Marinha. Inclusive,
nessa época em que eles estavam negociando o limite de fronteiras, havia dois problemas, um com o Peru e outro com a Argentina. E o Peru estava se preparando, inclusive, para atacar o Brasil. E o Barão do Rio Branco dizia para o Noronha, né, que era o ministro da Marinha, que a gente tinha que mostrar força, porque se a gente não tivesse força lá, no território, na fronteira com o Peru, nós íamos ter problemas. Houve, então, uma ação muito forte do chanceler, Barão do Rio Branco, para a modernização da Marinha. Então, essa coordenação nossa, né, do Itamaraty e da Marinha, não é recente, tem raízes históricas em que o Itamaraty sempre atuou a favor dessa modernização. Eu me lembro, nas minhas pesquisas aí, de uma carta do Barão do Rio Branco ao ministro da Marinha, o Júlio César Noronha, em 1903. E depois o Itamaraty defendeu também um programa naval em 1904 até 2006, em que a Marinha pedia para ter recursos para poder ampliar o seu poder naval. E aí, nessa época que foram comprados esses dois encoraçados, com o grande apoio do Itamaraty, porque o Barão do Rio Branco era uma grande personagem, tinha influência política, por isso que ele extrapolou um pouco das suas competências para defender essa ampliação do poderio da Marinha. Há um outro episódio interessante também em relação à Marinha e ao Itamaraty, no Amazonas. O Brasil assinou um acordo de livre navegação no Amazonas em 1826. E depois, com a evolução do tempo, os senhores se lembram que a Bolívia, o Brasil começou a reivindicar pelo Utipocedetes, no Acre, aquele território da Bolívia. E a Bolívia, em um dado momento, ela vendeu aquelas terras para um sindicato americano, o Bolivian Syndicate. E o Barão do Rio Branco, que desde o começo ele tinha uma visão do Brasil, a evolução, uma visão de médio e longo prazo, o Barão foi o primeiro que reconheceu a perda de poder da Inglaterra e a ascensão dos Estados Unidos. Então ele tem livros publicados aí sobre a aliança não escrita entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil apoiou, inclusive a doutrina Monroe, o Barão do Rio Branco apoiou, porque achava que para o Brasil naquele momento, contra a Europa era importante e tal. E na questão da Bolívia, o Barão do Rio Branco, que era muito pró-Estados Unidos em relação à Inglaterra, o Barão do Rio Branco, para defender o interesse brasileiro em relação à Bolívia, a terra que hoje é o Acre, ele sabia que você só podia chegar ao Acre, né, a terra contestada, pelo rio Amazonas. E o Barão do Rio Branco, contra a praxe internacional, contra o Tratado de Livre Navegação que o Brasil tinha assinado com a Inglaterra, com os Estados Unidos, né, o Barão do Rio Branco fechou o rio Amazonas para navegação. E com isso, os americanos não podiam chegar lá, e eles venderam a terra, devolveram a terra para a Bolívia, e o Brasil resolveu o problema. Quer dizer, mostra a visão do estadista, né? Ele foi contra as convicções na defesa do interesse do país e tomou uma medida contrária aos tratados, contrária a tudo, para defender o interesse do país. Então, essa presença, e certamente a Marinha ajudou a promover esse fechamento do rio Amazonas.
Depois, não vou entrar em detalhes aqui, os senhores sabem melhor que eu, o Brasil participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e foi a Marinha que esteve presente, né, com um corpo aí na Primeira Guerra e depois na Segunda Guerra, com a logística, inclusive na Segunda Guerra, com o patrulhamento na costa, quando os navios brasileiros foram atacados e tal. Então, na Primeira e na Segunda Guerra, a ação do Itamaraty e da Marinha foi também bastante coordenada, né, na luta anti-submarinos que a Marinha empreendeu. Então, foi muito importante. Do ponto de vista da política externa, nessa época, né, depois da guerra, a política externa teve um papel muito importante. Aliás, eu me esqueci de mencionar, teve um outro episódio muito importante que mostra como a política externa brasileira sempre teve uma visão e uma atuação acima da real capacidade do país. Isso foi uma conclusão que eu tirei depois de examinar, de aprender muito do que foi feito no Império e até mais recentemente. Quer dizer, tem uma expressão inglesa que reflete exatamente isso, né? O Brasil, a política externa sempre punched above its weight. Quer dizer, a gente sempre jogou mais forte do que a gente tinha capacidade. E esse exemplo que eu gosto de dar foi depois da Primeira Grande Guerra, quando se criou a Liga das Nações. O Brasil foi um ativo participante da negociação da criação da Liga das Nações. E imaginem os senhores, em 1920, o que era o Brasil em 1920 em termos de poder global, né? Pois o Brasil reivindicou ser membro do Conselho de Segurança, que chamava Conselho Permanente da Liga das Nações. Aí, claro, né, as potências da época não deram acesso ao Brasil ao Conselho, e o Brasil se retirou em sinal de protesto da Liga das Nações. Então, mostra como a política externa atuou. Depois, na Segunda Guerra, a política externa também teve uma participação muito importante. Por quê? Porque naquela época, os senhores se lembram, o governo brasileiro, desde 30 e tantos até o fim da década de 30, tinha uma ligação muito especial, econômica, política, diplomática, com a Alemanha. Havia um convênio de crédito recíproco, que estão falando agora aí, com a Alemanha, né? Não havia moeda, era uma compensação. E havia um comércio florescente com a Alemanha. E o Itamaraty foi quem conseguiu manobrar politicamente, internamente aqui no Brasil, para que o Brasil se associasse aos aliados contra a Alemanha. O Oswaldo Aranha era o chanceler, quando ele conseguiu convencer o Getúlio, o Góes Monteiro e outros que eram muito favoráveis à Alemanha, que o interesse brasileiro estava do lado dos aliados. E nessa época, o senhor se lembra, tem uma famosa fotografia do Getúlio Vargas com o Roosevelt lá no Rio Grande do Norte, em 1942. E essa vinda do Roosevelt estava ligado a dois acordos estratégicos para os americanos. O primeiro era uma coisa que é pouco sabida aqui no Brasil também, era a negociação de um acordo para que o Brasil fornecesse borracha ao esforço de guerra americano, porque naquela época não havia borracha sintética. Era a borracha aqui da América do Sul, do Brasil, ou a borracha da Ásia. E a Ásia os japoneses tinham ocupado, Malásia. Então sobrava a borracha brasileira, e tudo era borracha, né, naquela época, rodas e o diabo, né? E o segundo ponto, e com relação a essa coisa da borracha,
foi negociado naquela época, pelo governo brasileiro, um acordo de 100 milhões de dólares para o fornecimento preferencial de borracha para o governo americano. Foi negociado pela diplomacia brasileira. E a segunda questão era a base de Natal, que era o ponto mais próximo da Europa. Então, o Roosevelt veio aqui e conversou com Getúlio, e o Itamaraty fez um memorândum, toda a conversa do Roosevelt com o Getúlio Vargas foi feito na base de um documento que o Itamaraty preparou, porque, como a gente vê de vez em quando agora nos tempos atuais, naquela época também havia rivalidades, e o Getúlio não levou o Oswaldo Aranha para a conversa com o Roosevelt, ele foi sozinho. E o Itamaraty, em vez de ficar chateado, preparou um memorando, né? Era uma carta, né? Hoje se chamaria memorando. Preparou uma carta dizendo o que o Getúlio tinha que dizer para o Roosevelt, porque o Oswaldo Aranha dizia para o Getúlio que o gesto que a gente estava tomando, né, de aderir à causa dos aliados, era muito importante, que não podia ser feito sem uma contrapartida concreta do lado americano. E eles fizeram, o Itamaraty preparou essa carta com vários itens, e o primeiro item era a industrialização e através da criação de uma indústria siderúrgica aqui no Brasil, que aconteceu depois da guerra. Foi com o dinheiro americano que a siderúrgica brasileira apareceu. Aí o trabalho do Itamaraty também foi muito importante. E o Itamaraty também teve um papel na criação dos órgãos, né, das instituições depois de Bretton Woods, a ONU, o Fundo Monetário, o Banco Mundial. E o envolvimento nosso foi tão grande que, na primeira reunião, em 46, né, da ONU, o Brasil foi quem presidiu a Assembleia Geral. E o fato do Brasil falar em primeiro lugar sempre, em todos os anos, desde aquela época, na abertura da Assembleia Geral, é por causa disso. Porque o Brasil foi o primeiro país que presidiu. Naquela época, a ONU tinha 50 e poucos países, era muito reduzido. E a América Latina tinha 17, 18 países, então tinha um peso político muito grande. Por isso a diplomacia, de novo, atuou aí para fortalecer a posição do Brasil. A partir daí, a agenda cooperativa entre a Marinha e o Itamaraty, a partir de 45, né, aumentou muito. Vamos mencionar alguns fatos apenas que marcaram, né? O primeiro, a negociação do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né, o TIAR, que envolveu o Itamaraty, envolveu os serviços, né? Na época não tinha o Ministério da Defesa. Depois, nós tivemos, logo no começo da década de 60, a Guerra da Lagosta, né, que vocês se lembram, com a França também, com a Marinha e o Itamaraty atuaram, né, de 60 a 63, houve esse problema com a França. Depois, em 64, com o governo militar, houve também uma cooperação estreita, não só no exterior, não é? Foi criado um centro de informação no Itamaraty, cooperação com as Forças Armadas e algumas ações específicas, como o Tratado de Não Proliferação, que foi negociado em 68, que deu origem, né, que foi consequência da ideia de um programa nuclear brasileiro. O governo Fernando Henrique, o governo brasileiro não quis assinar esse tratado, né, e depois, mais tarde, mais recentemente, no governo Fernando Henrique, o Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação. Nas negociações multilaterais da ONU, há muitos exemplos de cooperação
entre o Itamaraty e a Marinha. Por exemplo, o convênio da ONU sobre o direito do mar, de 1982, foi muito importante, né, que definiu a plataforma continental e, como eu mencionei, a incorporação no território brasileiro de Fernando de Noronha e de Trindade permitiu uma expansão territorial brasileira no mar, o que é muito importante e mostra esse trabalho da diplomacia também. Nesses organismos internacionais, nós temos a cooperação lá em Londres, na IMO, né, na Organização Marítima Internacional. Está sendo negociado um acordo de transporte marítimo, que a gente está trabalhando junto. Agora a candidatura do Brasil de novo para ser reeleito na categoria que a gente assume lá. Isso é feito de comum acordo, né, com o Itamaraty e com a Marinha. Mais recente, né, em 1996, foi criado o Ministério da Defesa. E há alguns anos começou essa cooperação formal entre os ministros da Marinha, o ministro da Defesa e o Itamaraty, e agora ultimamente foi interrompido, mas eu espero que seja recuperada essa reunião que coloca a cooperação, né, entre os dois ministérios muito próximos. Também há uma cooperação na redação dos documentos de Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa, que é feita pelo Ministério da Defesa, o Itamaraty é ouvido, e aí também há uma coordenação muito grande. Em termos de segurança hemisférica também, a cooperação entre os dois ministérios é grande, né? Nós temos não só o Tratado Interamericano de Defesa, que eu mencionei, e a JIDE, né, a Junta Interamericana de Defesa, em que militares e diplomatas trabalham junto. Aqui na América do Sul, nós tivemos a Unasul, né, que tem um Conselho de Defesa, que foi extinto, agora o Brasil está retomando essa ideia. E, mais recentemente, eu acho que nos dias que correm, e daqui para frente, eu acho que a cooperação grande vai se dar no Atlântico Sul. Quer dizer, essa que é a grande área de cooperação hoje e no futuro. Nós estamos vendo um agravamento das questões de segurança aqui na região. Começa a haver uma presença forte de potências estrangeiras, né? Não só a política americana de cooperação atlântica, a China, na proteção de barcos pesqueiros aqui, a França por causa da área lá da Guiné. Então, a China está querendo até fazer um porto, né, na Guiné Equatorial. Então, eu acho que essa posição no Atlântico Sul é muito importante. E nós temos também, na minha visão, eu não estou a par, talvez haja, eu não estou informado, mas uma política em relação à OTAN. Quer dizer, em 2010, a OTAN mudou a política e deixou de ser uma aliança de defesa europeia, né, no Atlântico Norte, como o nome indica. E na doutrina da OTAN se alterou o objetivo. E o objetivo passou a ser as áreas em que haja interesse dos membros da OTAN. E com isso nós estamos vendo a OTAN hoje aqui no Atlântico Sul, estamos vendo a OTAN no Mar do Sul da China, enfim, há uma expansão grande aí. E há um outro fato que também a imprensa aqui não dá destaque, mas que é uma questão importante nesse contexto que nós estamos vivendo, geopolítico que nós estamos vivendo agora, que é o fato do Brasil ter sido incluído como um aliado
estratégico dos Estados Unidos fora da OTAN. A gente é um aliado estratégico dos Estados Unidos nos assuntos que dizem respeito à OTAN. E isso tem muita implicação para nós, estratégicas, políticas e tal, e ninguém fala muito nisso, né? Aqui no Atlântico eu alinhei uma série de áreas que estão sendo cobertas tanto pelo Itamaraty quanto pelo Ministério da Marinha. O primeiro, que eu acho que agora terminou, mas se não terminou, diminui bastante, foi a cooperação com a Namíbia, né? Teve um acordo com a Namíbia de formação de quadros e tal, de 1994. E foi uma cooperação muito forte entre o Brasil e esse país, que eu acho que foi importante, não só para a Marinha, como também para a política externa do Brasil na África. Outra questão importante que surgiu depois como o Brasil não tinha assinado o TNP, o Itamaraty deu início a gestões para a criação da zona de paz, aqui as OPACAS, no Atlântico Sul, que é importante, né? E agora o Brasil está ressuscitando esse tema, e esse tema é importante porque eu acho que mais na frente ainda a gente vai ser questionado por isso. Nós estamos vendo, eu ia mencionar mais adiante, a questão do submarino nuclear. Quer dizer, e a questão do trânsito do urânio enriquecido e tal, que o Brasil compra. Quer dizer, as OPACAS é para prever uma zona de paz não nuclear aqui no Atlântico Sul. Nós vamos ter que enfrentar esse problema aí mais na frente. Depois foi criada também que a Marinha chama de Comissão GINEX, que são visitas de fragatas, de navios da Marinha nesses países. Então, já houve, inclusive, uma fragata Independência passou por lá, e outra fragata Liberal, que é uma showing the flag, né, mostrando a presença do Brasil nessa região. Houve também, na ONU, foi criado um grupo dos 7 amigos do Golfo da Guiné, em que a Marinha está representando. Depois foi também criado um acordo que é muito importante, que vai ter desdobramentos no futuro, que é o acordo BBNJ, que é o acordo de preservação da biodiversidade no fundo do mar. E estamos em negociação de um acordo do alto mar, e isso envolve diretamente o Itamaraty na negociação e a Marinha também na fiscalização disso, né? E a ideia é a criação de uma autoridade internacional dos fundos marinhos, né? Com um código de conduta que o Itamaraty, inclusive, favorece uma moratória nisso. Nós temos também um trabalho muito conjunto na Antártica, né, com a exploração, com a estação Comandante Ferraz, e a cooperação com o Chile e com a Argentina. E agora estamos começando também a pensar no Ártico, né? Houve agora recentemente uma expedição de biólogos e de técnicos que foram lá, e a Marinha criou um grupo de trabalho antártico, né? E o Itamaraty coordena esses esforços todos, e a ideia é o Brasil aderir a um tratado, né? Svalbard, que regula essa cooperação
no Ártico. Então, nós estamos com uma agenda muito carregada aqui na região, daqui para frente. No passado, a gente teve operações de paz, em que a Marinha e o Itamaraty também cooperaram, né, no Haiti, no Líbano, até recentemente. E agora, a coisa mais importante que tem na área da cooperação é a questão do submarino nuclear. Quer dizer, a negociação toda com a França, o Itamaraty ajudou, e agora, pelo que eu leio em órgãos especializados aí, está havendo uma negociação que o Itamaraty está ajudando com a Agência Internacional de Energia Atômica, porque, pelo que eu li, é a primeira vez que a Agência Internacional de Energia Atômica quer fazer inspeção fora dos países nucleares. Vai haver, junto com o Brasil, inspeção na Austrália, porque os senhores se lembram que os Estados Unidos até criaram um caso internacional que romperam um acordo da Austrália com a França para a construção de 10 submarinos, uma coisa enorme, um acordo, um contrato gigantesco que os Estados Unidos romperam e vão fornecer a tecnologia para produção desses submarinos na Austrália. E aí vai haver inspeção, que a Austrália já concordou. O Brasil, pelo que eu li, está relutando e não quer que as inspeções vão além das inspeções que são feitas lá em Iperó, as inspeções de rotina previstas no Tratado de Não Proliferação. Então, esse é um caso importante que é dos dias de hoje. Nós estamos em articulação com a Argentina, também com a ABAC, lá para que eles estejam sabendo o que a gente está fazendo com a negociação do submarino. Mas eu acho que essa negociação com o submarino ainda vai dar muito trabalho aí pela frente, pelos problemas, né, que estão envolvidos até o lançamento dele, né, mais alguns anos aí pela frente. E, finalmente, eu queria ressaltar a cooperação e o papel da Marinha na Amazônia. Eu acabei de voltar de Belém, eu fui participar da reunião patrocinado pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, sobre é uma conferência internacional, teve vários líderes internacionais que estiveram lá, e eu participei de um painel chamado Defesa e Desenvolvimento da Amazônia. E os 3 comandantes, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, falaram junto comigo no painel. E é impressionante o trabalho que tanto a Marinha, quanto o Exército, quanto a Aeronáutica estão fazendo. Inclusive, no caso da Marinha, o almirante comandante lá da região, ele comentou até a dragagem para melhorar o trânsito de navios na foz do Amazonas, enfim, sem falar dos campos de aviação que a aeronáutica construiu, que o papel do Exército nas fronteiras. É um trabalho realmente muito, muito importante. E para nós, o Itamaraty, é importante, porque a questão da fronteira é muito sensível. Nós estamos tendo, temos alguns casos menores ainda, que outros países acham que não estão ainda finalmente negociados, mas para nós as fronteiras são definitivas, né? E nós estamos hoje enfrentando na Amazônia um problema que é do crime transnacional. Quer dizer, não só de armas, de drogas, os narcogarimpeiros lá ocuparam a Amazônia e o papel das Forças Armadas lá é fundamental para garantir a presença do Estado. Eu até, quando falei lá junto com esses outros oficiais, eu até fiz uma provocação, né, dizendo que a gente está fora, está aqui no Sul, e a gente vê o noticiário lá do crescimento do crime organizado, a gente
fica parecendo que o Estado não está presente lá, o Estado em todos os níveis, né? Federal, estadual, municipal, porque realmente é uma situação muito delicada e de crescente problema. Estava lá o ex-presidente da Colômbia, o Ivan Duque, que falou desse problema também, que afeta todos os países, e estava lá também o Tony Blair, que falou, tinha estado antes na Guiana, e depois da reunião, o presidente Macron da França fez uma reunião lá com todos os embaixadores, a semana passada, lá em Paris, e declarou que vai pedir adesão ao Tratado de Cooperação do Amazonas. Então, a França, realmente, o Brasil tem a fronteira da França, da Guiana Francesa com o Brasil, da França, né, um departamento francês, é a maior fronteira que a França tem. Então, os desafios nossos e os comandantes lá mostraram que as três forças têm bases, têm núcleos, embaixo da Guiana Francesa, mas não na Guiana, no Surinã ou na Guiana. Então, mas o papel das Forças Armadas lá, sobretudo na defesa da fronteira, é muito importante. Isso também é um trabalho feito junto com o Itamaraty. E eu acho que, do ponto de vista das Forças Armadas, nós estamos hoje vivendo como o Barão do Rio Branco viveu em 2003. Quer dizer, eu acho que há um déficit aí de equipamentos, de poder efetivo muito grande para o momento que a gente está vivendo, né? Agora, essa guerra da Ucrânia está mostrando que as táticas e os equipamentos são diferentes. A Inglaterra cedeu vários tanques lá, Abrams, os americanos também já estão destruídos. Então, hoje é drone, é outra coisa, até drone submarino tem agora, né, que causaram perdas importantes para a Marinha Russa. Então, eu acho que o Barão do Rio Branco antecipou essa luta do Itamaraty para o reforço do poder militar, agora, claro, em novas bases, né, respondendo aos desafios que os tempos modernos, né, com a inteligência artificial, com o 5G, colocam para todos nós. E eu acho que essa cooperação da Marinha com o Itamaraty, daqui para frente, sobretudo com essa agenda que nós temos no Atlântico Sul e nos organismos internacionais, vai aumentar. E eu estou muito satisfeito de ter feito essa apresentação aos senhores na véspera da independência. Justamente a Marinha e o Itamaraty, desde o começo, desde da independência, desde 1822, foram dois dos ministérios que estiveram à frente da consolidação do país, da fixação dos limites, da defesa dos interesses do país como um todo. Queria agradecer mais uma vez o convite que me foi feito e o prazer que eu tenho em ter feito essa palestra com os senhores. Muito obrigado. E agradecer o senhor pela sua palestra. Só duas observações. Uma ia reforçar isso que o comandante Fury falou com relação a essa juventude de branco. O Clube Naval fica muito satisfeito de vê-los aqui, porque eles são o futuro da Marinha. Espero que um futuro, como o senhor está desenhando aí, que a gente persiga, né? A segunda coisa é o seguinte: existe uma comissão interclubes entre o Clube Naval, o Clube Militar e o Clube de Aeronáutica. E essa comissão, periodicamente, quando ela julga necessária e adequada, ela coloca uma nota na imprensa sobre uma data ou um acontecimento. E hoje, na tarde de hoje, nós estamos colocando uma nota sobre o 7 de setembro. Uma nota, na nossa visão, patriótica, apartidária, como acho que nós achamos que deve ser. E, curiosamente, eu vou pedir permissão ao senhor para ler o último parágrafo só da nota, que diz o seguinte: neste 7 de setembro, os clubes de naval, militar e de aeronáutica concitam seus associados e todos os brasileiros, onde quer que estejam,
a, na hora da independência, às 5 horas da tarde, elevar seus pensamentos pelo Brasil. São gestos simples do nosso amor pelo Brasil que revelarão nossa verdadeira essência, a crença na lei, o amor à pátria e a promoção do bem comum. O Brasil merece o nosso compromisso inabalável com a liberdade e a independência, pois somente assim poderemos superar os desafios que enfrentamos e construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Curiosamente, às 5 horas da tarde, nós estamos sentados aqui e ouvindo a sua brilhante palestra. Acho que não tinha maneira melhor do Clube Naval comemorar essa data com os ensinamentos que nós recebemos do senhor no dia de hoje. Muito obrigado e vou passar ao senhor a Ana Maria, a gente sempre fala isso, que é a concretização do nosso sentimento de agradecimento pela contribuição do senhor. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, que foi feito, que me deu a oportunidade de falar francamente com os senhores, com algumas provocações aí, e dizer, eu escrevi um artigo recentemente que começava dizendo que poucas pessoas pensam no Brasil. A maioria pensa no seu interesse, no interesse empresarial, no interesse partidário, no interesse setorial, mas poucas pessoas pensam no Brasil. A Marinha e o Itamaraty pensam no Brasil. E o Exército e a Aeronáutica também acabaram nessa nota de mostrar que as nossas instituições pensam no Brasil. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa sinergia também para levar adiante algumas diretrizes que apontem para o futuro, pensando no futuro do país. Eu acho que essa é a contribuição que a gente pode dar. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de me ouvirem aí. Obrigado.